Hoje é dia 16 de junho, aqui estamos na sede da CUT, com a senhora Lúcia de Castro, que vai nos falar sobre o jornal Aos Brados, no âmbito do projeto Campinas Afro. Eu, Igor Cauê Vieira de Oliveira Pinto, irei conduzir esta entrevista, que está sendo registrada pela fotógrafa Gabriela Zanardi da Fonseca e está sendo acompanhado pela Pamela, integrante do projeto. Iniciando aqui, gostaria de agradecer a senhora Lúcia por ter aceitado contribuir com o projeto, em nome nosso, da Gabriela, do Igor, da Pamela, que está integrante aqui também, dos professores Milton e da professora Lúcia Helena também, tá certo? Eu quem agradeço. Bom, vamos começando então. Para iniciar, poderia nos dizer o seu nome completo e qual a sua relação com o jornal Aos Brados? Meu nome é Maria Lúcia Quirino de Castro. Do nome que eu herdei da minha mãe, eu escolhi Lúcia Castro. Sou fundadora do Jornal Aos Brados, um fanzine, Jornal da Comunicação Consciente. É um grupo que o jornal depois ele deu origem ao Grupo Aos Brados, a vivência digna da sexualidade, atuante até os dias de hoje. Bom, continuando aqui e antes de a gente entrar mesmo nesse assunto, poderia nos contar um pouco sobre sua ancestralidade, sua trajetória de vida, de onde você vem? Posso. Sou mulher negra, candomblecista, jongueira, mulher lésbica, periférica, e na história de luta do movimento social eu escolhi a defesa em relação aos direitos humanos e a trajetória de transformar a sociedade no sentido de desmistificar preconceitos em relação à comunidade negra, à comunidade LGBT e outras ações que poderiam deixar a comunidade sem o reconhecimento da sua etnia, da sua trajetória e da sua identidade, seja ela política ou social. Você é aqui de Campinas mesmo? Nascido em Campinas, criado aqui. Eu nasci em 73, sou filha de Maria Lúcia Quirino de Castro e criada por duas mães, né, Maria Helena e Maria do Carmo, que são irmãs de minha mãe, que fazem o processo da minha criação após o falecimento dela. Então eu sou criada por três mulheres negras, que é a minha formação e a minha trajetória de vivenciar e experienciar esse mundo. Obrigado, senhora Lúcia, por dividir conosco esse começo um pouco sobre você. E agora iniciando, o que é o Jornal Aos Brados e também o que é o Grupo Aos Brados? Em dois momentos, né? O Jornal Aos Brados é o Jornal da Comunicação Consciente. Ele acontece nos meados de 98 para 2000, na construção de dialogar com a sociedade um pouco sobre a comunidade LGBT e também entender como essa comunidade estaria no mundo. De qual comunidade falo? Da comunidade LGBT periférica, negra e periférica, que não tinha esse acesso à comunidade nas redes sociais que hoje nós temos, e não tinha também o acesso às listas de grupos e aos outros grupos que existiam na sociedade, como o Grupo Expressão, Identidade, Grupo Corsa. Nós participávamos e íamos nessa reunião, mas após o processo da reunião nós não tínhamos o feedback que rolava nas listas de grupos, que é hoje como as listas de transmissão, listas de WhatsApp. E a comunidade negra, periférica e LGBT, nós ficávamos à margem dessa discussão. Então o que aconteceu? Nós precisávamos nos reunir para dialogar e pensar como se posicionar frente a essas reuniões, o posicionamento das coisas que eram discutidas ao longo da semana. E aí, por que eu falo de dois momentos? No primeiro momento do fanzine Aos Brados, a vivência digna da Aos Brados, o Jornal da Comunicação Consciente,
nós começamos a distribuir ele para a comunidade heterossexual também. Por quê? Porque existia muito no grupo LGBT material de ONGs AIDS dirigido à comunidade LGBT. E aí, quando isso ia para os espaços da comunidade, conferência de saúde, em outros espaços, por exemplo, uma senhorinha pegava para olhar um material produzido pela comunidade LGBT naquela época e via formato de como colocar camisinha e tal, mas uma coisa que era para sauna, um material dirigido. Então, o que nós fizemos? Nós construímos esse material para dialogar a comunidade LGBT. E de que forma? Dialogar com a sociedade, com outros pares que nós tínhamos, que nem a Grandevi, o Afago, todos esses espaços. Então surge o Jornal Aos Brados, o Jornal da Comunicação Consciente, e que dá origem depois ao Coletivo Aos Brados, que é um grupo que está aí há mais de 20 anos dentro da trajetória política da sociedade campineira, né? E é interessante dizer que este jornal ele começou através de... A gente começou a pegar latinhas para que a gente pudesse pagar a conta de água, de luz, para fazer o material. E aí, dentro da CUT, né, onde nós estamos até hoje, foi cedido para a gente, através da Secretaria de Movimentos Populares da CUT, um espaço que a gente pudesse fazer o espaço físico da nossa sala, da nossa sede, para que a gente pudesse ampliar nas discussões políticas e social da cidade de Campinas e trazer toda essa trajetória da luta da comunidade LGBT periférica do Grupo Aos Brados. Um pouco sobre o nome. Qual foi a origem? Aos Brados. Bradar, né? Do grito, do clamor da comunidade LGBT que não tinha voz e que essa voz muito nos faltava no sentido da falta de orientação política educacional, da falta da construção efetiva da comunidade LGBT periférica ter o acesso à universidade e da construção do que poderia dialogar e estar dentro dos espaços. Quando o Coletivo Aos Brados nasceu, tinha uma questão muito forte de dizer que um grupo de povo preto periférico não ficaria nem 3 meses como ativo, né, dentro do grupo. E aí nós colocamos o grupo Aos Brados, que a nossa voz conseguiria, o nosso clamor da comunidade periférica iria chegar a todos os espaços, né? Então, assim, foi dessa forma que o coletivo trouxe esse nome, que é um nome político que traz essa trajetória. Que nem hoje eu visto uma camiseta, o povo falando, não, você usa uma camiseta com um macaco, com um homem, né? E aí a gente faz uma história que não acreditamos nessa coisa do evolucionismo, nem do darwinismo, mas é dizer que o retrato da história sempre teve homem. A gente fala da espécie bicho, a gente fala da espécie animal. Então a gente faz uma alusão, né? Que o macaco anda numa bicicleta de Da Vinci com uma segurança, né? Com equipamento de segurança, e retrata, por exemplo, uma luta só os homens. A gente não retrata a mulher, a gente não retrata a sexualidade, a gente não retrata muitas coisas que ficam apagadas dentro desse processo da trajetória. Então, quando a gente traz o nome Aos Brados, a gente, de uma forma, a gente começa a brincar para desconstruir aquilo que colocam pra gente, né? Essa coisa de não estar, de não chegar. Então, o clamor da comunidade LGBT para que nossas vozes pudessem ser ouvida e pudesse chegar em outros lugares, né? Então, assim, foi a forma que o povo preto aprendeu a bater o seu tambor através dessa voz da comunidade LGBT. Então, Aos Brados, a vivência digna da sexualidade. Senhora Lúcia, poderia contar um pouco mais sobre o início? Quem são as pessoas ligadas com a sua criação? Quantos membros haviam, tanto do jornal quanto do grupo nessa linha? Também os movimentos
políticos, movimentos sociais envolvidos? É um resgate histórico mesmo. Vamos lá ver se a memória leva a gente a todo esse lugar. A construção inicial do fanzine, ela está diretamente ligado comigo e a Mariana Kaori Morishita, hoje não mais membro do coletivo, e teve um rompimento, até mesmo no sentido da vivência da sua sexualidade, não querendo nem que as informações e as publicidades chegassem a vincular o nome dela. Então, a gente, até mesmo quando faz esse retrato, quando o Vinícius Anoli, que é um dos mais novos atuantes dentro desse projeto e da trajetória, quando procurou para a entrevista, ela se colocou a não passar, não querer trazer, né, essa trajetória. E aí tem o Beto Sabino, que é um dos fundadores também, a Kelly. Tem bastante gente que ainda hoje dialoga com o grupo, como a Radija fez, que é o Paulo Domingos, que é uma drag, né? E aí, dentro da trajetória, trazer a questão drag para a comunidade LGBT, muito estava voltado ao pick money, muito estava voltado a você ser drag, branca, nessa questão do preconceito, né? De não valorizar a cultura drag negra. E aí, então, o Aos Brados também tem um papel político dentro dessa questão, no sentido de dialogar e fazer a transformação, até mesmo das drags, no sentido delas não só fazerem as drags com perucas loiras, mas a reverência às músicas nacionais, como fazer Alcione, Ivone Lara, as mulheres negras que trouxeram canções potentes da sua discussão dentro da sua trajetória, sendo feita pelas drags negras. E também no sentido de bater cabelo, que é hoje Caio, né, que não faz mais show de drag, mas a Louise De Lucas, ela começou a fazer o bate-cabelo, que é uma das coisas, das técnicas das drags, né? Hoje tá mais com o Vogue, né? Mas o bate-cabelo é uma técnica, e aí ela batia o cabelo com a peruca, depois no final ela tirava a peruca e batia a peruca o tempo todo com a mão e batia o black. Então, assim, essas transformações de consciência política da sua negritude, da sua identidade, o coletivo Aos Brados trouxe para essa formação política. Então, assim, trazendo da trajetória e de tanta coisa que o coletivo Aos Brados de ontem e hoje faz essa transformação, tanto na área do esporte, na área da cultura popular, nessa marca de bradar, de gritar e conquistar o seu espaço. E quem esteve em todo esse tempo, então a Radija já fez como drag hoje, até os dias de hoje, uma das mais velhas, que é a Paula 90, né? Paula 90 só enfrenta quem aguenta. Ela é enfermeira da PUC, e é uma mulher transexual que faz um show de drag. E aí, uma mulher negra, com a massa corpórea bem assim como a minha, e que faz shows maravilhosos, belíssimos, e busca canções como a balada de Gisberta, sabe? Canções políticas que retrata a questão da transexualidade dentro dessa trajetória política. A Paula tem 53 anos. Então é uma mulher negra que traz essa trajetória dentro da questão de ser drag, e é membro do coletivo, que é quem está à frente hoje de toda essa nossa ação. E trazer aí mais pessoas, assim, é muita gente, né? Muita gente, então, para lembrar de todo mundo e tal, mas que desde o começo está atuante, né? A Vanessa, da região dos Diques, mulher lésbica, que está desde o início e atuante até os dias de hoje. E aí os mais novos que chegaram depois, como o Thiago, o Zanoli,
o Thiago Moraes, o Thiago Santos, o Vinícius Anoli, o Rubens e a moçada mais nova aí, que aí já vem com outro formato, né? Que não é no formato de jornal, mas mais esse formato mídia, mais esse formato de dialogar aos brados nos dias atuais. Então fica mais com a responsabilidade dessa juventude. Então podemos compreender como o jornal como um primeiro período, depois a Constituição como grupo como um segundo período, até os dias atuais. Até os dias atuais. Certo. Perfeito. E poderia, assim, não precisa exatamente, claro, mas quantos membros haviam no primeiro período inicialmente e até hoje, uma comparação em si? Acho que 16, 17. 16, 17 desde o início, e aí depois é um processo que às vezes dá 20, às vezes diminui. Teve uma época que foi muitas mulheres, teve uma época que veio mais a comunidade travesti. Então, depois, nesse último período, foi uma comunidade que mais gays tiveram. E depois agora de 2013, aí ele voltou a ser um grupo totalmente misto, né? Então, todo mundo consegue estar, cada um com a sua ação, cada um com os coletivos, que assim, nós somos divididos aqui em coletivos, gestores e coletivos temáticos. Então, coletivo de juventude, coletivo de saúde, coletivo da comunidade negra, né? Então, cultural, e aí dentro desses coletivos cada uma dessas pessoas ficam com as suas responsabilidades, mas depois consegue hoje mais tranquilamente se encontrar e fazer algumas trocas, festas, que nem a Feijuca da Diversidade, o Pedala Bicha que a gente fez até 2016. Aí depois a gente parou de andar de pedala. Essa camisa mesmo que eu visto hoje é uma camisa feita para essa ação, né, do Pedala Bicha, a pedalada da diversidade, porque como o nome Aos Brados traz e sugere, é muito fácil a gente ver a comunidade LGBT andando na rua de bicicleta, mas os gays e as lésbicas que trazem o processo da passibilidade. As travestis e transexuais, os homens trans que queiram andar de bicicleta, se por exemplo na nossa cidade, que a gente tem aqui o Taquaral, a ciclovia, se a gente vai para esses processos, existe uma comunidade preconceituosa ao extremo que não permite com que as travestis andem de bicicleta na rua, dizendo que está afetando o passeio da família que a gente conhece aí, da família tradicional, acaba expulsando as travestis de participar e passear nos passeios, nas atividades ciclísticas. E aí nós fizemos o primeiro Pedala Bicha. Na proposta não foi o Pedala Bicha como o Pedala Tapa, né? E nem o Pedala Robinho, que não seria pedala, porque ele está brincando com a bola e não com uma bicicleta. Mas o Pedala Bicha porque a gente já era mais cheinhos, né? Mais grandinhos e velhinhos, e aí como a gente teria que andar nas ruas da cidade de Campinas, e aí eu falei, gente, no trio só vou poder falar, Bi, anda, pedala, né? Pedala, força aí. E aí saiu esse nome como Pedala Bicha, no sentido de pedala, se envolve, vamos pra rua, vamos criar fôlego e dizer que dentro desse espaço é o nosso direito de estar e permanecer, né, constitucional e vivenciar esses processos. Então o coletivo Aos Brados sempre tem essa marca, essa trajetória das ações que ele faz, sempre romper com algum estigma, com algum não acesso, e aí a gente busca fazer o fato desmistificando e propondo uma questão propositiva que possa ter essa ação maior. O movimento em si, ele já traz dentro do seu nome, da sua bandeira, a questão dele ser um coletivo negro e periférico. Isso está desde o início? Desde o início. Desde essa trajetória.
dentro da construção do movimento LGBT, dentro de como a gente se constituiu enquanto coletivo Aos Brados de 98 a 2000. Tem uma trajetória, uma linha perdida nessa história que a gente tem resgatando e dialogando, que a gente vivenciou enquanto grupo Convivência. Nós participávamos do grupo Identidade. Dentro dessa participação do coletivo de Identidade, nós temos um desligamento desses grupos, tanto Identidade quanto Moleca, e construímos em casa, lá na região dos DICs, a reunião da comunidade LGBT periférica. E aí, como era uma reunião somente de mulheres, e esse registro que a gente traz dentro dessa sociedade é entender que o movimento ele muda sua sigla de GLS, que era Gays, Lésbicas e Simpatizantes, que era uma sigla comercial, para GLTT, e depois LGTB e todas as outras que vêm mudando até chegar na que nós estamos hoje, que é LGBTIPA+, né? E aí é a reivindicação das mulheres em fazer um grupo só de mulheres lésbicas, e isso veio antes da Liga Brasileira de Lésbica, vem da construção do SENALH, do Seminário Nacional Lésbico, a construção de grupos somente de mulheres. E não eram nem mulheres bissexuais, somente lésbicas. O grupo LGBT, ele tem essas fracionalizações, essas questões fracionadas de letrinhas, mas eram compartimentinhos, vamos dizer assim. Né? Então, hoje é um grupo, Senali, por exemplo, é um grupo de lésbicas e bissexuais. Senali bis. Né? Mas antes era só Senalis, esse grupo de mulheres lésbicas. Então, o que acontece? Quando nós nos reunimos em casa, né, em 98, 96, a gente tinha necessidade de conversar somente com as mulheres. E a periferia me colocou um start. Lúcia, bora repensar isso, porque aqui na comunidade periférica nós temos que discutir com todo mundo. Porque se você monta um grupo na sua casa somente de mulheres lésbicas, a gente vai perder essa linha, essa trajetória, porque as gays, as travestis, pretas e periféricas vão perder esse acesso que você traz para nós, que é a impressão de todo o teu material de trabalho, das listas de grupo, para que a gente possa discutir e efetivamente fazer uma ação dos eventos que a gente precisa participar. Então, desde a trajetória da fundação do Coletivo Aos Brados, é um grupo periférico, negro, oriundo da periferia, e com essas marcas de bradar em relação a desmistificar esses preconceitos contra o racismo, não com nomes e com essas terminologias, mas já com esses processos de ações. Certo. Tanto o jornal como o grupo, eles despontam no município como uma referência de resistência afro, principalmente de maneira, pode-se dizer, pioneira, né? Diferentes discussões, diferentes frentes de resistência, né? Acabou unindo o grupo. Isso, assim, principalmente nas minhas leituras, acabei encontrando muito isso. Dentre as discussões e abordagens, há a questão da religiosidade também. A maioria do grupo, de primeiro momento, eu estava dentro desse processo da religiosidade de matriz africana. Uhum. Eu venho de uma formação católica, vivenciei toda a minha vida adolescente e no início da minha vida adulta na formação católica apostólica romana. Toquei na igreja, nos cursos de batismo, grupos de jovens, 3, 4, 5, 6 missas por dia, né? Na igreja Nossa Senhora Aparecida aqui de Campinas. E depois, com a trajetória do tempo, isso ainda antes do grupo Aos Brados, eu passei a vertente de entender o que era o candomblé. Então, quando eu inicio no coletivo Aos Brados, eu não estava nem na igreja católica e nem no candomblé. Estava muito assim, deixando esse período na minha vida correr mais solto. E de primeiro momento, na questão da coletividade do grupo, só eu era de religião de matriz africana. Lá para 2008,
outros, meio que com a vivência, começaram a passar a experiência de vivenciar um pouco da Umbanda e do Candomblé. Em segundo, veio o Thiago Santos, que hoje está vivenciando a transexualidade também, morando em Recife, que é Tice Santos, apresentando shows de drags com músicas da religião de matriz africana e com o Orixá Oxum. Então fez uma performance que trouxe o candomblé para as músicas de drag dentro do seu espaço de apresentação. Tanto numa atividade da Unicamp, quanto na parada LGBT, nos concursos que participavam. As pessoas vivenciavam o candomblé, mas a comunidade não falava sobre isso. E a Tice, né, Ticiane, traz isso fortemente. E eu acredito que eu possa ter fotos, acho que já digitalizadas dessa experiência dela, trazendo um pouco mais da questão do candomblé. Depois desse processo na história, eu vivenciei o candomblé, me fiz no santo, né? Sou filha de Oxalá, e também comecei a participar das questões da cultura popular. Eu sou jongueira, tem uma parte de rompimento na história que é interessante dialogar, que isso está junto com os Brados e também com a comunidade de Jongo Dito Ribeiro, que eu faço parte da comunidade e danço no lugar de ioiô. Eu danço como mulher, de calças, ocupando o lugar de ioiô, discutindo a questão da resistência, porque entendo que tradições que trazem um preconceito, perpetuam a forma de exclusões na Terra, eles não podem permanecer imutáveis. Então eu faço essa trajetória e transponho essa questão da religião de matriz africana, da questão da cultura popular, e passo a entrar de calças na vivência do jongo. E isso também reflete para dentro do coletivo Aos Brados, porque as pessoas começam a me perguntar, mas se você não é transexual, por que tu tá entrando de calça? Né? Então tem esse reflexo para dentro da comunidade LGBT e para dentro da comunidade negra, mas por que tu tá entrando de calça se você é mulher? E aí nós temos que entender que dentro da roda de jongo, muitos dos nossos ancestrais eram uma forma de comunicação. E aí a minha ancestralidade lésbica, eu não poderia ir para dentro de uma roda de jongo e colocar uma saia e fazer uma participação com um laço de fita na cabeça, entendendo que a minha comunidade LGBTQIA+, não adentra esses espaços. Então, como eu ensinei a todos dentro do coletivo a romper barreiras, eu me coloquei a romper essa barreira também dentro da comunidade do jongo. Então, quando entro na roda, eu percebo todos aqueles que ficaram de fora, porque dentro do resgate da história, quando a gente fala de Chica Manicongo, quando a gente fala de Madame Satã, a gente traz mesmo Madame Satã retratando a questão de não como Madame Satã mulher, mas sim como o homem, né? E não retrata toda a trajetória. Madame Satã nunca chegou a ser mestre de capoeira. E como que a gente tem toda essa magnitude em volta da Madame Satã, mas não dá o reconhecimento que se dá a todos os mestres? Então, essas discussões também precisavam ser feitas dentro dessa trajetória do jongo. Por que se ligam? Nossa primeira feijoada foi feita na Fazenda Roseira. Nós fizemos 4 anos na Fazenda Roseira, a feijoada da diversidade. Feijuca do Aos Brados, a feijoada da diversidade, trazendo essas drags para experienciar a cultura da comunidade negra e trazer as suas drags que pudessem dialogar com o sagrado, que pudessem dialogar com a apresentação, por exemplo,
uma menina que fez uma coisa do Rei Leão, mas que trouxesse a vestimenta dela envolvida nas palhas que traz o sagrado do Omulu, por exemplo. Então, dialogar, a gente fez essa conexão de diálogo, e dentro dessas conexões, eu percebo que hoje eu dialogo com outros ritmos, samba de bumbo, maracatu, congada, e também vivencio com outras companheiras, que nem, por exemplo, na congada, a Bruna Carvalho, né, que a gente chama de Bruna Barbie Black, que é de Minas Gerais, que traz essa questão de ter nascido dentro do jongo, e aí é capitão nato, mas também vivencia a sua transexualidade. E aí a gente faz esse processo da transformação. Então é dialogar essa coisa do sagrado, né? Dentro do candomblé, por ser uma mulher lésbica, eu consigo de saia e vivenciar as tradições do candomblé. Mas também dialogo com outras companheiras que não vivenciam essa questão de vivenciar o candomblé dessa forma, né? São as minhas irmãs transexuais, que são Ialorixás, né? Bárbara, Iá Bárbara de Oiá, Iá Fernanda de Oiá, Tiffany Odara, do Oxum. É entender que quando a gente inicia para o orixá uma criança muito cedo, a gente está iniciando na questão de gênero homem e mulher, e não está discutindo a transexualidade. E quando a gente não discute a transexualidade no candomblé, o que a gente faz para essa população LGBT que venha se transicionar dentro desse longo da história? A gente coloca ela para a rua. Porque se a gente raspou um menino como Ogã e essa pessoa vem se transicionar, como é que a gente traz o resgate da religiosidade? E aí as pessoas, para não ferir os mais velhos do candomblé e toda essa questão dessa relação, acabam abandonando o candomblé. E aí é a discussão que a gente precisa fazer, né? Porque se é o sagrado e se nasce comigo a feitura de orixá, é para sempre. Como é que eu abandono meu orixá porque eu não consigo vivenciar a minha sexualidade? E aí é onde a gente faz toda a discussão política social, que a morte de uma travesti, de uma pessoa transexual, está aos 36 anos de idade. Mas as que passam essa estatística e tenta entender o seu lugar na sociedade, né, do local de trabalho, e muitas, infelizmente, colocadas num local compulsório, que é o trabalho sexual, e na questão das mulheres lésbicas, vender a sua força de trabalho para trabalhar de segurança em outros lugares. Quando o seu capital, a sua força de trabalho acaba terminando, o seu corpo não te dá mais o retorno do trabalho sexual, por exemplo, aonde vivencia essas pessoas? E aí, quando você perde essa força de trabalho, quando você perde a sua forma de gestar pela sua própria vida, você coloca essas pessoas na situação de... ela já tem a exclusão da formação, da sua trajetória, que é a saída da escola num período muito cedo, o rompimento familiar, mas ela trouxe a sua identidade, ela bancou a sua vida em relação a isso. Quando ela passa para a idade adulta e consegue transpor essa estatística dos 36 anos, ela vem até a morte social, porque ela é acolhida pela igreja católica, pelas casas de abrigamento, a igreja evangélica, esses lugares que matam essa identidade dessas pessoas que vivenciaram em rua, que tiveram todos esses processos por troca de pouso e comida. Então, assim, você tem a morte social desse indivíduo, pedindo para que as travestis façam a retirada do silicone, corte o cabelo, usem roupas masculinas, que as mulheres lésbicas deixem o cabelo crescer, passem a adotar roupas femininas. E aí tem toda uma discussão de saúde pública que a gente tem que fazer em relação a isso, porque essas travestis mais velhas, a mulher, quando ela está no processo da formação social dela,
da formação do corpo, do corpórea, os seios dela crescem naturalmente. Para uma travesti, não tem na saúde pública local que dê a ela o direito da preconização da saúde e inserir o seu silicone. Para uma mulher, sim, mas para travesti, não. E aí ela busca caminhos que antigamente eram os chamados das bombadeiras, que é a introdução do silicone industrial dentro do teu corpo. Esse silicone é de uma forma muito terrível, muito dolorosa, né? Porque é administrado com injeção, para administrar injeção em cavalo, colocado, e aí para formar a formação dos seios, por exemplo, um seio de uma menina que é pouquinha coisa, você tem que amarrar um barbante, amarra, aquilo sangra, a pessoa não pode levantar, a pessoa tem que ficar 40, 50 dias deitado. E aí você imagina, qual que é a solução quando as meninas, uma coisa muito antiga, né? Ganhei meu primeiro do Loren, mostrar que o seio tá ali, que tá despontando, que tá crescendo. Imagina para travesti em relação ao seu sonho, ela coloca o seio, fica 9, 5 dias deitada e aí ela ia para boate, o silicone desce para o pé e forma aquele formato e não tem como sair do corpo. Porque o silicone, o industrial e o óleo de avião, que algumas pessoas utilizavam no local de silicone, ele entra no corpo e transforma um sagu. Né? Não sei se vocês conhecem o sagu, que é uma questão de mandioca. Assim. Então, o que acontece? Aquilo dentro do teu tecido muscular, você não tem como separar. E aí ele desce. Conforme ele desce, se ele alojar em algum órgão vital, ele te leva a falência e o óbito, ou ele desce, fica na perna e você não consegue tirar aquilo mais. Que nem, por exemplo, eu estou falando do seio, mas o contorno para uma mulher travesti, num processo antigamente, para formar a questão do músculo, né, do braço, do bíceps, do tríceps, então nunca mais poderia tomar injeção, porque você não tem mais o tecido. E aí, quando a gente começa a vivenciar e ter a possibilidade das transexuais acessarem hormônios, a gente tem uma redução da morte dessa população, mas também a não acesso ao trabalho, não acesso a esses lugares. Então, a gente tem que fazer essa discussão, a gente tem que fazer os registros desses lugares para que a gente consiga identificar canais que possam solucionar a vida digna, né, com dignidade dessa população. A senhora já retratou um pouco sobre as frentes, os auxílios que o próprio grupo ele proporciona posso dizer assim, aos marginalizados que ele representa. Então, por exemplo, na área educacional, a área, sei lá, de saúde, poderia nos discorrer um pouco sobre isso? A formação na área educacional do grupo, a gente sempre buscou trabalhar com o indivíduo aquilo que ele mais queria, assim, né? Tu quer ir para a faculdade? Quero, mas isso é um sonho impossível para mim. Não, não é impossível para ti. Quais são os caminhos que a gente vai te proporcionar dentro dos cursinhos populares, dentro desses espaços que você pode seguir e buscar a formação para que você consiga estar dentro do teu espaço e chegar até a universidade. Eu não quero saber de universidade, eu quero ser musicista. Quais são os caminhos que a gente vai te proporcionar para que você consiga alcançar os seus objetivos? Que nem, por exemplo, nós temos a Marília Correia. A Marília Correia tem uma trajetória de vida potentíssima dentro da sua trajetória. Ela estudava aqui na escola Culta Ciência e foi expulsa da escola, uma menina negra, porque ela deu um selinho na menina que ela namorava. E aí a diretora da escola colocou assim: não, mas isso é fase. Nós fizemos uma manifestação, fomos com um carro de som, para a época, isso muito lá atrás, em 2004. 2004? 2004, acho que 2004, 2005. A diretora, por exemplo, quando a gente foi lá para dialogar, tinha umas cadeiras na Escola Culta Ciência, umas cadeiras de madeira, antigas, e aí quando nós chegamos na sala da diretora, eu virei para a diretora assim e falei assim:
Vamos dialogar, tal, podemos sentar. Ela falou, vocês não podem sentar aqui porque essas cadeiras vão quebrar. Eu imediatamente cruzei a perna, não tinha esse corpinho aqui, cruzei a perna e sentei no chão, fiz um sinal para todo mundo, bora sentar no chão. Então hoje o que a gente vê na escola Aníbal de Freitas é um retrato do que acontecia lá atrás. A Marília foi expulsa da escola e a diretora falou assim que era um fogo. Elas viveram nessa relação até um ano atrás, 18 anos, 19 anos de casadas, né? E a Marília é uma puxa numa musicista, de timbre único. A diretora virou e falou, essa menina é uma guria marginal, uma menina preta com vozona rouca, e falou, essa menina não vai ficar aqui mais na escola. Então, quer dizer, toda uma trajetória que ela poderia alcançar, uma Unicamp, ser musicista por esse caminho, foi tirado dentro dessa possibilidade. E aí o que a gente fez? Não, nega, não é cair, é buscar, conhecer a Casa de Cultura Tainã, conhecer outros espaços. Se formou, é musicista, né? Mas traz dentro da sua trajetória esse processo abrupto de romper com a questão da educação. E aí, quando eu faço esse relato, eu ligo hoje as coisas que acontecem, né, dentro dessa trajetória da formação. As pessoas não querem discutir dentro da educação a sexualidade, não querem discutir o direito do adolescente ter essa informação sobre o tipo, formas de família, formas de sexualidade. Querem esconder esse processo todo e a gente perde toda essa formação. Então, assim, quais são os vínculos, né, que a gente busca aqui enquanto coletivo Aos Brados? É a questão da moradia, a questão do trabalho, a questão do emprego, buscar num processo da formação desse indivíduo trajetórias onde ligue pontes que essa pessoa possa dialogar na sua formação de trajetória enquanto indivíduo. E enquanto rede, quais são as parcerias que hoje que tem o Aos Brados? Hoje nós estamos na Rede Sapatá. A Rede Sapatá é uma rede de mulheres negras, bissexuais e lésbicas. Então, as meninas transexuais, a partir do momento que você é uma menina lésbica ou bissexual e negra, você pode participar dessa rede. Então, a rede ela é composta por mulheres lésbicas, por mulheres trans, por mulheres bissexuais e também da vivência do orixá, porque é Sapatá, Chapanã, Omulu, né? Orixá da saúde. E aí a gente dialoga através dessa construção social, a cultura, a saúde, as políticas públicas para essa comunidade. Né? Essa rede também participa de outras redes, né? Nós estamos na Coalizão Negra por Direitos, nós estamos no Conselho Popular LGBT e mais, que é um conselho que, quando o Bolsonaro, infelizmente, se torna presidente do Brasil, ele fecha a maioria dos conselhos. E com a presença da ministra Damares, eles fazem uma coisa ridícula. Alguma comunidade LGBT se une ao grupo Bolsonaro, mesmo com todas as perdas de direitos. E aí nós formamos o coletivo, né, o Conselho Popular, Conselho Nacional Popular LGBTI. E aí nós participamos desse conselho através da Rede Sapatá. Por que muitas das coisas a gente liga a Rede Sapatá? Porque não dá, por exemplo, para eu participar da Coalizão Negra pelo coletivo Aos Brados e também participar pela Rede Sapatá. Então a gente busca uma rede e dentro desse plano de ação que a Rede Sapatá participa, o coletivo Aos Brados também participa. E aí tem os meninos que participam de outras ações, né? À frente do Fórum Paulista, que são mais os meninos gays. Então, assim, cada um vai buscando levar o coletivo Aos Brados para essas frentes, para esses espaços. Né? Então, vai seguindo alguns caminhos dentro desse campo, ou docente, ou do campo educacional, ou da cultura popular, enfim.
Administrativamente, como se dá o funcionamento atualmente? Hoje eu tô mais, mais livre, assim, dentro dessa trajetória do coletivo, mais no sentido de, por estar desde o início, sempre as entrevistas, rememorar e dialogar passa comigo, mas tá à frente a Paula Nuvem, tá dentro do colegiado gestor junto comigo, o Nau na colegiado de saúde, Radija no colegiado de negros e negras, Caio na juventude, e aí cada um desses espaços, Adrino no colegiado de mulheres, cada um desses grupos faz a ramificação do coletivo Aos Brados com as ações que a gente tem. Por exemplo, quem está na saúde vai para as conferências de saúde. Eu estou na cultura popular, eu levei o colegiado Aos Brados pro Concute, né, que é o coletivo de cultura, o conselho de cultura da cidade. Então a gente pega as frentes e dentro dessas frentes a gente destrincha para onde o coletivo tem que ter atuação. E quais são, por exemplo, você citou agora da Comissão da Cultura aqui pelo CUT, quais são as outras comissões que há participação do Aos Brados? O Concute está comigo, né? Com o Conselho de Cultura. Conselho de Saúde, nós não estamos com a representatividade enquanto cadeira no Conselho, mas tem a participação de saúde pelo NAU e pela Paula 90. Dentro dos conselhos, dos grupos, dos núcleos, né, partidários, tanto eu quanto a Kelly, que é partidária do PSDB. Então, assim, o grupo, ele é partidário, mas a gente tem pessoas dentro de várias esferas. Que nem a Gabi Ramos, a Gabi, ela é do PSTU. Então, tem essas frentes com os espaços. E aí tem a questão do Conluta, Concute, essas coisas todas, mas mesmo assim a gente dialoga dentro desse espaço político, que é o espaço da Central Única dos Trabalhadores, que é da formação de origem. Então essa questão a gente não vem no braço, porque não faz essa disputa de lugar, né? Mas respeitando a individualidade partidária, não partidária também, porque tem outros que não querem se dialogar com o partido, não. O que a gente sabe que a gente não tem no Grupo Aos Brados é bolsonarista, então tem uma felicidade muito grande que a gente não identificou nenhum. O grupo ele auxilia ou integra organizações de atividades, festividades ou ações de conscientizações ligadas aqui em Campinas, racial, enfim, LGBT, moradia. Se sim, quais são? Nós estamos na construção da comunidade negra, do encontro estadual da comunidade negra, e integramos o grupo de mulheres negras mais 30, que é o nacional. E aí, construção de encontros, de festividade. Em 2018 foi o último que nós conseguimos fazer devido a essa questão da pandemia, então as coisas não estavam mais presencial. Até em 2017 nós integramos a Parada de Campinas. Depois que o golpe que a Parada de Campinas sofreu, em 2016, a gente resolveu sair desse espaço e para a ação enquanto manifestantes e não mais como organizadores, que a gente organizou desde a primeira parada. Com a ação da parada LGBT nas ruas, a gente tinha um evento do mês da diversidade, onde nós incluímos do calendário do mês da diversidade o primeiro a pedalada da diversidade, e dentro da primeira ação do mês também, no processo de desmistificar essa questão das estruturas preconceituosas, nós criamos o primeiro concurso de novos talentos junto à Prefeitura Municipal de Campinas em 2001, com um debate dos secretariados e todas as Secretaria de Assistência Jurídica, Secretaria das Mulheres,
da Câmara da Prefeitura Municipal para desmistificar e fazer o entendimento dessa população, e depois culminou no primeiro concurso de novos talentos. Uma ação que nós fizemos aí depois com o coletivo Aos Brados foi o Pedala Bicha, a pedalada da diversidade, um passeio ciclístico que a gente fazia com a comunidade LGBT nas ruas da cidade de Campinas, mas também com parcerias da cultura popular, com a apresentação do Expresso 411, uma banda que tinha aqui em Campinas, com pessoas do hip hop, Luana Hansen, que é uma rapper do feminista, negra, tem letras potentes, bradando aí contra o preconceito, a favor do aborto, do empoderamento de todas as mulheres. E aí, o Aos Brados, com essa ação a gente fez até em 2016, o Pedala Bicha, a pedalada da diversidade, que era andar nas ruas e depois terminar com um show de drags, com um show de bandas, Marília Correia, Tuane Campbell, Viviane Mendes, né, Viviane Viper, apresentação de drags negras que traziam uma característica da relação da cultura popular para dentro dessa ação para a sociedade campineira. E isso estava dentro do mês da cidade, dentro do orçamento participativo, né? Dentro do orçamento público. E aí, da dotação orçamentária municipal, e nós fizemos parte com o Pedala até 2016 e com a parada até 2017. Depois nós nos retiramos da organização da parada LGBT de Campinas. Certo. Bom, senhora Lúcia, caminhando agora para nossas últimas entrevistas, nesse bate-bola que a gente está fazendo, queria perguntar, voltando um pouco sobre o jornal. O jornal, ele se encerrou por volta de quando? A última edição dele? 2006, 2007. A gente conseguiu uma das últimas publicações já dentro da sociedade vir dotações orçamentárias do projeto de ONGs AIDS, e aí ter muita circulação de outros materiais, e a gente sem ter projetos aprovados, sem condições de fazer, de ter recursos que alcançasse essa mídia impressa, e também com a trajetória do grupo, né, que muda um pouco, que sai um pouco dessa discussão e vai para o esporte, vai para a questão do futebol, e também vai para a questão de acesso cultural, né, coisas de cabelo e ação social. Então mudou um pouco da vertente do grupo, e aí quando muda um pouco dessa vertente do grupo, a gente também para de fazer a produção do nosso material impresso. É um sonho para o coletivo Aos Brados como um todo, ter a retomada desse material, desse fanzine impresso e online, mas aí também tem a questão da falta de dotação orçamentária para que esse possa se realizar, né? E aí mãos também que possa ficar responsável, efetiva pela elaboração, pela doação de um novo projeto. Lógico que é importante salientar e relembrar que todo o jornal Aos Brados ele foi feito em papel craft, com gramatura 75, e também com a busca de recursos através de reciclagem, né, que a gente pegava de latinha, e com as parcerias com os sindicatos, e feito com um programa PowerPoint. Hoje a tecnologia dá outras possibilidades de ferramentas que a gente possa usar para diagramação desse material, mas também teria que ter alguém que pudesse aí
responder pelo editorial dessa ferramenta e que fizesse isso de forma, ou com uma dotação de projetos, ou pelo PROAC, alguma coisa nesse caminho, ou de outros recursos que o grupo pudesse disponibilizar para assim fazer. Então tem um desejo muito grande da comunidade, até mesmo de relembrar, rememorar com edições especiais, alguma coisa nesse sentido, ou até mesmo retomar essa ação novamente. Dentro o grupo em si, ele tem um arquivo histórico muito rico, né, desde o seu início. Onde se encontram hoje armazenados esse arquivo, no caso? A gente teve uma perda simbólica e significativa do nosso arquivo, num processo acho que de 3 anos atrás, que aqui nesse espaço onde nós estamos foi por uma obra da Sanasa, do abastecimento da cidade, fazendo uma obra na via pública, entrou água aqui, rompeu uma adutora que verteu água aqui pro espaço, e aí perdeu muito da nossa documentação. Documentos históricos, não só do coletivo Aos Brados, como da estrutura da subsede da CUT, do acervo do João Sinclair, que é fotógrafo e tem um livro maravilhoso, uma narrativa de fotografias do João Sinclair, e outros documentos aqui perdendo. Então, assim, o que a gente conseguiu resgatar de material, algumas lâminas de como a gente fazia os jornais, alguns arquivos como súmula do futebol, roupas do time de futebol do Aos Brados ainda se encontra aqui, algumas atas, alguma documentação, a gente está com parte dele aqui dentro da estrutura da subsede da CUT, né, da sala do Aos Brados, e parte dele eu divido um guarda-roupa da minha casa com documentos que foram fotos, registros, livros e temáticas que citam esse arquivo do coletivo. Certo. E, na sua opinião, seria um benefício disponibilizar os arquivos históricos para serem armazenados em um local para preservação histórica do jornal e do grupo? Sei lá, talvez alguma parceria com uma instituição, com uma universidade, com algum órgão público? Sim, é um super benefício. A gente começou isso através do Vinícius Anoli, com algum material que foram digitalizados e foi para o acervo da Unicamp. A gente pretende agora dar sequência com tudo isso em relação a um projeto histórico, trazer a historiografia do grupo, né, com a Jaqueline, que é historiadora, está ali, que tem esse papel aí de a gente tentar buscar uma dotação orçamentária para fazer esse tempo longínquo, né, contar, fazer a narrativa, esse resgate de materiais, de fotografias, de ações que o grupo teve presente no movimento. E também é de interesse a gente ter um espaço onde a gente possa ceder parte daquilo que nos sobrou de acervos para o espaço onde a gente possa deixar como registro do documental na história. É muito interessante a gente ter, por exemplo, materiais, jornais, até mesmo camisetas, coisas que o grupo tem dentro da sua trajetória arquivado, contando um pouco dessa narrativa, que traz bastante da narrativa da oralidade, mas também tem coisas impressas que traz um pouco da riqueza do que é um grupo LGBT periférico trazendo essa informação. Poderia discorrer, falar um pouco pra gente sobre a atuação no meio do esporte que o grupo... Massa, muito legal. O coletivo Aos Brados, a gente sempre buscou estar no meio do esporte, muito porque um tempo do coletivo teve muitas pessoas que eram desse espaço, a Renata, a Andréia, a Bia, meninas que vieram do futebol. E como o esporte para a comunidade LGBT é uma negativa, né? A gente vê aí a questão da jogadora de vôlei, que
o tempo todo, vez por outra, vem essa questão dela estar jogando na seleção feminina e não quererem reconhecer como um corpo de uma mulher trans dentro desse espaço. Sempre é negativa do esporte para a comunidade LGBT. E naquela época a gente fez um grupo de futebol feminino e disputamos com a Liga Campineira, com outros espaços. A gente disputou no Sindicato dos Metroviários e outros locais várias temporadas de jogos, campeonatos, enquanto mulheres lésbicas, né, dentro dessa trajetória. E aí é muito importante relatar como a sexualidade ela trabalha dentro desses lugares, porque na nossa época nós éramos jogadoras, a gente fazia um gol, ia comemorar com um abraço, com um tapinha na bunda, o técnico colocava a gente para fora do espaço do campo. Quando a gente montou o coletivo Aos Brados, a gente quis empoderar esse lugar dessas jogadoras, delas poderem ser o que elas eram verdadeiramente dentro do campo, sem ter que ser punidas por ter feito um gol, comemorar, dar um selinho, dar um abraço. E aí, uma das estratégias que a gente usou mesmo, que eu me coloquei como técnica do grupo por um tempo, foi, olha, vai lá, assim que você realizar o gol, de vez você sair comemorando, você dá um selinho na tua namorada, na frente da goleira, que aí a gente vai tentar desestabilizar. Né? Na verdade, você sempre tenta desestabilizar o seu adversário. E a goleira do time adversário era uma menina lésbica que não tinha essa possibilidade de vivenciar sua sexualidade dentro do time. E quando a Camila deu um beijo na Gi, foi um negócio que tanto o povo que estava anotando e tal, o negócio ficou meio empolvoroso. E a goleira, nesse dia, recebe 11 gols nosso, né, dentro dessa trajetória desse campeonato. Depois passa a vir jogar pra gente, sai de um grupo estruturado para jogar conosco, para vivenciar a sua sexualidade. Então, dentro do esporte, a gente tem a Fernandinha, que continua dentro desse processo do esporte, sendo jogadora. Tem outras meninas que vivenciam, né, jogando dentro dessa possibilidade, mas quando o Aos Brados se colocou para esse local, foi muito de romper essas barreiras que o esporte colocava em relação à sexualidade dessas meninas todas, né? De punitivo, de se alguma namorasse com alguém do jogo, transferia de federação, de espaço, para que elas não pudessem vivenciar a sua sexualidade e ser só boa atleta. Então essa punitiva a gente resolveu mudar ao contrário, né? Colocar aí todo mundo vivenciando da forma que quisesse a sua sexualidade, sem essa barreira, e podendo participar dentro da construção aí, com as súmulas sendo positivas para nós, porque a gente entrou em campo com a bandeira do Aos Brados, com a camiseta do Aos Brados escrito Aos Brados, a vivência digna da homossexualidade. Então a gente entrou com a camisa empunhada, bradando a nossa sexualidade dentro do campo. Então foi bem bem diferenciado, assim, bem diferente para uma cidade de Campinas, né? E como que se dá, não sei, o grupo ainda mantém contato com ex-integrantes que fizeram parte no começo? Poderia contar um pouco pra gente? Sim, mantém contato com ex-integrante. A gente entende que no Aos Brados, uma vez Aos Brados sempre, né? Então a gente sempre, bradando sempre, né? Que a gente usa conosco, assim. Que nem tem a Kelly, por exemplo. A Kelly foi e voltou, ficou um bom tempo fora, depois retornou. O Nau ficou um bom tempo fora, depois retornou. A Radija, também, que é o Paulo Domingues, ficou 5 anos fora do grupo, depois retornou. E quando você retorna para dentro do grupo, você é considerado o mais velho dentro desse grupo, com as trajetórias trazendo
todo esse processo. Eu, assim, o povo fala, Lúcio, você é a única que não pode voltar. Eu falo, gente, não dá. Um dia eu vou também. E aí, quando eu for, fica aí vocês para contar um pouco dessa história. Hoje mais pessoas falam no Coletivo Aos Brados, né? Tem mais essa autonomia para falar sobre ele. Mas quando você sai do coletivo, quando você volta, teu lugar é aos Brados, você é aos bradianos, não tem como se colocar que você teve um tempo, essa lacuna, esse tempo longínquo do grupo, mas o teu lugar continua sempre aqui. Certo. E trazendo um pouco agora sobre o grupo, como que ele se mantém necessariamente? Como que é essa captação de recursos? Nós não temos dotação orçamentária, nós nos colocamos dentro desse processo todo. De um tempo ser o CIP, depois de um tempo ser coletivo e mantivemos como coletivo. A gente busca sempre se formalizar de uma forma de ONG, e aí toda vez que a gente busca essa formalização, a gente entra em barreiras que a gente não quer, né? Porque mexer com verba pública, isso sempre dá um BO muito grande. E daí o que a gente construiu dentro dessa forma? Que o coletivo encaminha, e aí a gente busca as parcerias que a gente tem em relação ao CNPJ para algum projeto quando a gente necessita, e consegue tocar a dotação orçamentária com prestação de contas, como a gente já recebeu o fundo Baobá, já recebeu o fundo Elas, a gente recebe fundos porque tem essa história do coletivo, esse conhecimento e essa respeitabilidade dentro de outras organizações internacionais e nacionais, que a gente consegue fazer essas participações e receber dotação orçamentária para projetos e participar deles. E agora, outra forma de recurso do coletivo é entre seus membros o que precisa pagar e organizar. Todo mundo liga, olha, nós temos isso para resolver, o valor é tanto, quem pode, quem faz aí a cotização e todo mundo acerta. Quando tem festas, que é o Pedala Bicha envolvia festa, a feijoada envolve festa e outras ações que envolvem festas, a gente compra tudo que precisa comprar, como muito é essa coisa da igreja, né? Junta o que precisa juntar, compra as coisas, e aí o que fica em caixa fica da responsabilidade de quem estiver gestando a parte financeira do grupo, né? E aí a gente vai solicitando, olha, precisamos de fazer um banner, quanto nós temos em caixa, precisamos de fazer uma faixa, precisamos de locar um ônibus. Então a gente sempre tem esse controle e é uma transparência total para o grupo, que foi uma forma que todo mundo conseguiu organizar e seguir bem. Porque como a gente tinha um medo, né, de pagar as contas, né, pagar a Receita Federal e tudo mais, que aí são dívidas estabelecidas físicas, a gente buscou então sair por esse formato. Agora, na última reunião que nós tivemos, em 2016, optou-se para a formalização. E aí, quando opta para a formalização, 2017, 2018, quando nós pensamos de fazer as festas e os recursos viessem para essa ação, veio a pandemia, então nós estamos sem fazer nenhuma festa, nenhuma fonte de recursos que pudesse direcionar para essa ação, né? Mas já está tudo, documentação, ata, laudo, o histórico do grupo, de como a gente começou como um grupo de desenvolvimento e pesquisa. Então o grupo já nasce com essa formação, né? Que é um grupo aos Brados, e aí fica JAB, né? Que é Jornal aos Brados, e Grupo aos Brados de Desenvolvimento Social e Pesquisa. Então o grupo já nasce com esse estatuto, então nós temos o estatuto, nós temos o registro desse estatuto, então tudo isso tem. Agora a formalização do CNPJ a gente sempre correu para não
gastar grana, e quando a gente definiu fazer, veio a pandemia e mudou um pouco nossa ação. Desde o início da primeira concepção que teve dos Aos Brados, claro, do jornal, até hoje, você enxerga que mudou muita coisa? Mudou em a gente se reconhecer o que a gente fazia lá atrás e as pessoas estão iniciando hoje. Mudou em a gente se encontrar nas nomenclaturas atuais, mas entender que nós já fazíamos essa discussão de gênero, de classe, de como esses arquétipos se colocam dentro dessa estrutura, dessas relações enquanto comunidade LGBT. Então, o que mudou foi a nossa consciência política em entender o nosso lugar de direito, né? E compreender que esse lugar de direito, de fazedor de política, nós já dialogávamos e buscávamos, mas não entendíamos como direito de acesso, né? Nós não tínhamos essa visão nítida do que o que as pessoas faziam conosco era perpetuar e pontuar o racismo, o negacionismo, de não permitir que a gente participasse de algumas ações, de algumas reuniões, e colocar pra gente que, olha, vocês enquanto grupo não vão ficar nem 5, 6 meses ativos. Então, não reconhecer e colocar todas essas questões. Então, hoje o coletivo Aos Brados tem esse pensamento mais empoderado de entender que quem estava próximo, de uma forma não atuante, mas próximo desta construção longínqua de idade, sempre colocou e negou as ações que esse grupo fizeram. Então, isso fragilizou muito todos os membros no começo. E hoje a gente olha para trás, e a Paula 90, que é a que mais vive e tudo isso, ela fala: africana, a gente já fazia isso lá atrás, o povo que não quis reconhecer. Então, hoje que a gente vê os grupos aí fazendo live, Instagram e assuntos que dialogam, a gente fala, pô, mas a gente já falava disso lá atrás, né? Então, reconhecer esse local. Então, na linha do tempo, a gente vê essa formação de consciência do Grupo Aos Brados. Bom, como que a senhora enxerga o futuro do jornal e do grupo? O futuro do jornal é que entre por aquela porta alguém que queira falar: olha, vamos editar e vamos colocar ele impresso aí, ou por uma comemoração festiva de aniversário, ou que todo mundo faça como fazia antes, que era mandar, escrever, digitalizar, e participe do jornal. Do grupo, nós estamos vendo um futuro diferente do que a gente tinha antes, porque era só um grupo para se reunir e solucionar problemas. Com a coisa da pandemia, a gente meio que se fortaleceu e entender e olhar o indivíduo, se reconhecer nas dificuldades do outro também e ser mais solidário dentro desta ação. Então, o que a gente vê como perspectiva de um grupo, que a gente possa fomentar mais ações de políticas públicas voltadas para essa comunidade. A senhora gostaria de recomendar algum documentário, página, livro sobre o jornal e o grupo? Os blogs da gente estão todos desatualizados, né? Então fica até meio... Mas eu vou deixar com vocês material desses que a gente tem aqui. Recomendar o livro do Vinícius, né? Zanoli também, para o processo de leitura. Tem essa questão da tese que ele fez e que retrata muito da história e de muitos dos relatos que eu fiz com o Vinícius, né? Desse mesmo formato que nós fizemos aqui. A história do Aos Brados, ela confunde um pouco com a minha história de trajetória de vida, porque muitas das questões eram as frentes que eu
que eu vivenciava, então a gente acaba trazendo isso muito para o grupo. E eu acho que uma das questões que traz muito com o coletivo Aos Brados, a forma de vivenciar e experienciar o mundo, é o filme Pose, né? que traz um relato da periferia, de como esse lugar sempre cabe mais um, né? Como a casa da Lúcia sempre foi a casa dos Brados, como a Lúcia tem um guarda-roupa de 6 portas e que para o espaço dela é pequeno e o restante é coisa dos Brados, né? Como tudo isso sempre se confundiu muito. Então eu acho que traz muito dentro da nossa história de vida, assim, de possibilidades de próximos. E também rememorar a história com a cultura popular, que tem muita costura nossa dentro da costura popular, que é o Jornal Aos Brados, que é um jornal mesmo que a gente fez. Eu acho que isso deve estar uma Tainã ou com Socializando Saberes, que eu fazia o Jornal Aos Brados e falava de coisas no processo de formação, e as drags se montavam enquanto eu estava falando, né? A gente quebrou computadores velhos, colocou espelho, e as meninas vinham como menino, somente já vestido com a calcinha, né, para não acaindar nem nada na frente de crianças ou de uns espaços que a gente iria fazer. E esse jornal da comunicação, eu ia falando, fazendo um processo de formação, e elas iam se transformando, se maquiando, fazendo a roupa, e aí depois se apresentavam como drag. Eu acho que esses vídeos, ou Socializando, ou a Casa de Cultura da Tainã, pode ter. Bom, e para encerrar, em termos de registro, a senhora teria algo a dizer sobre o jornal ou o grupo que julga importante que não tenha sido abordado? Meu Deus! É 20 anos de história, né? E 8 anos do Aos Brados, né? Eu acho que a gente fez tanta coisa, encontrando a nossa mãe, que era um abraço do Dia das Mães. E aí a comunidade do Aos Brados foi pro centro da cidade, a gente conseguiu flores, conseguiu material e ofertava o abraço. Então, uma ação que o coletivo fez, muito antes dessa coisa das pessoas irem pra rua com cartaz, me abrace, né? E toda essa ação. E o ato, né, da visibilidade na praça, né, som, fervo e maquiagem, que eram os atos que a gente fazia quando ia para a praça, para a parada, e como as pessoas não tinham a sua sexualidade assumida, então elas ficavam nas marquises, escondidas e tal. E a gente fez uns CDs, e aí o CD eu lembro que trouxe um disco que foi a Selma Life, que todo mundo esperava, essa remixagem que nós trouxemos. Nem nas casas noturnas da época tocava, que era toda feminina, né? Que ela gritava, e aí que ela fazia toda essa transformação muito próxima ao que nós temos no Vogue hoje. E a comunidade então começou a ter o ato, som, fervo e maquiagem. As pessoas começaram a se aproximar e nós chegamos a juntar para ir para São Paulo mais de 800 pessoas na Praça do Largo do Rosário, antes da parada de São Paulo. Nós fazíamos o nosso ato público aqui, muito na intenção de que levar a população para lá não dá para fazer, e é o que o Aos Brados sempre questionou, open bar, para que as pessoas cheguem bêbadas dentro do local e passassem um processo de vulnerabilidade. Então, o evento aqui fazia com que as pessoas entravam no processo da consciência política, ia para a parada e a gente conseguia voltar depois de lá de São Paulo. 4, 5, a gente já chegou a levar 11 ônibus para a parada de São Paulo e de 4 ônibus para a parada do Rio de Janeiro, que é uma das paradas. A parada de São Paulo é uma da segunda parada, e a parada do Rio de Janeiro é a mais velha que tem no Brasil, né? A primeira parada. São Paulo é a segunda parada que tem no Brasil.
E eu gosto muito da Parada do Rio. Infelizmente, hoje a gente não pode mais ir para a rua. Muito porque tem a orla, né? E aí a gente tem que pensar nas questões das pessoas que acessam esse espaço. E a parada, ela faz a doação de alimento, reposição de eletrodos para que as pessoas possam comer e evitar com que outros acidentes possam acontecer. Então, o Coletivo Aos Brados sempre esteve na organização dessas paradas, né? E aí, participando da questão da construção, da Associação da Parada de São Paulo, da Associação da Parada do Rio, enquanto organização. E aí o nosso objetivo para ir para a parada era atender a demanda de levar público para esses locais. Então eu acho que são essas coisas assim que eu trago no caminho com o registro do Coletivo Aos Brados. Bacana. Então vamos encerrar a entrevista por aqui. Muito obrigado, senhora Lúcia Castro, em nome nosso, da Unesco, do professor Milton, da professora Lúcia. Muito obrigado pela colaboração. Eu agradeço em nome do Coletivo Aos Brados e fico à disposição para que a gente possa conversar, discorrer sobre o que for necessário dentro do longo desse processo da pesquisa, do projeto que vocês pretendem fazer. Muito obrigado.